Esta é uma nova abordagem que vou fazer a propósito de São Tomé e Príncipe, que é uma análise política, análise social e análise económica do país. Começaria pela análise social. Como sabem todos, a situação social de São Tomé e Príncipe não está fácil. Não está fácil e nos envergonha a todos, já que o nível da pobreza tem aumentado. Se já era imensa, tem aumentado. De crianças aos jovens até aos adultos. A pobreza tem aumentado. Tem aumentado sem que nós encontremos soluções para a diminuir. Para que a pobreza possa diminuir em qualquer país, é preciso que se crie riquezas. Para criar riqueza é preciso que se tenha uma estratégia sustentável, para que essa riqueza possa depois ser distribuída e ser extensiva a todos os cidadãos. Não é o que nós notamos em São Tomé e Príncipe. Não se encontra das autoridades santomenses qualquer estratégia de criação de riqueza. Encontra-se sim a gestão da pobreza através das ajudas e através dos apoios de alguns organismos que até estão em São Tomé e Príncipe meramente porque nós somos pobres. E enquanto nós formos pobres, eles continuarão a estarem no nosso país, a tornarem-nos mais pobres. É preciso que tenhamos atitudes agressivas face ao cenário que nós temos, já que a pobreza faz gerar descontentamento, a pobreza faz gerar a criminalidade. E hoje, como todos sabem, a criminalidade em São Tomé e Príncipe está nos níveis nunca antes vistos e com possibilidades de virem aumentar. Basta vermos que, ainda recentemente, na semana passada, um cidadão cortou o braço a um outro, um crime desta natureza, a sangue frio, é de facto de muita violência, mas foi capaz de cortar o braço a um outro indivíduo com uma katana ou um machim. Temos visto agressões físicas, violentas em São Tomé e Príncipe. Coisas, volto aqui a dizer, nunca antes vistas. Tem tudo a ver com os modelos. Há aqui um regresso compulsivo de alguns santomenses do estrangeiro, indiciados com práticas de extrema violência, que chegam e encontram um cenário favorável para a continuação desta prática, já que não há autoridade do Estado. Basta pensarmos que também recentemente a polícia de um dos municípios em São Tomé e Príncipe, a sua esquadra foi atacada pelos populares e a polícia simplesmente limitou-se a fugir. Esses cidadãos habituados à grande violência conhecem estas práticas. Só por isso é que o roubo tem vindo a aumentar. Depois chegam a São Tomé e Príncipe a um cenário propício, porque grande parte da juventude, sobretudo aquela juventude que até deixou o serviço militar obrigatório, esta juventude não tem emprego, está no desemprego e ela tem que se alimentar. Ela tem uma tendência a ter filhos. Como alimentar os seus filhos, as suas mulheres e a eles próprios? Partem logo para a violência. Nós temos que atacar a violência com o trabalho. A violência ataca-se com o trabalho. O governo santomense precisa definir uma estratégia de emprego, de formação emprego, sem uma política séria, credível, baseado numa estratégia de emprego. Não é possível que São Tomé e Príncipe dê passos. Vamos ter a criminalidade violenta cada vez mais aumentar. Os nossos estabelecimentos prisionais
também em nada contribuem posteriormente para a reeducação de quem lá vai. E então é este nível de sociedade que nós estamos a criar, uma sociedade muito próxima do que conhecemos da República do Congo e outros países como a República também Centro-Africana e outros países africanos em que a violência tem vindo a aumentar. A violência naqueles países tem vindo a aumentar porque há uma falta de estratégia de criação de riqueza. Há uma falta de estratégia de criação de postos de trabalho, de emprego. Enquanto nós não formos capazes de fazer esta gestão, de criar oportunidades de emprego cria-se numa parceria entre empresas e o Estado. O Estado tem capacidades, ou tem que ter capacidades e legitimidade para angariar recursos para que ajudar estas empresas a tornarem mais produtivas e poderem elas criarem postos de trabalhos continuados. Enquanto não for isto, vamos ter níveis altos de desemprego e a primeira consequência de níveis altos de desemprego é a alta criminalidade. É o cenário que nós temos em Santo Tomé e Príncipe. É preciso rapidamente que o Estado santomense haja. No plano econômico, voltamos à velha máxima. O que é que estamos a fazer? O nosso Estado não me parece que esteja a fazer nada. Falta ao governo santomense um plano estratégico, uma ideia estratégica do país. O que é que querem que o país daqui a 5, 10 anos venha a ser? Enquanto nós não formos capazes de avaliar o nosso posicionamento de hoje e daí definirmos estratégia e termos uma visão do futuro do nosso país, a nossa economia nunca existirá. Nós temos recursos, temos potencial, temos uma grande massa da juventude, hoje considerada como valor estratégico de qualquer país e do continente africano ainda mais. Não temos sabido aproveitar. Aproveitar, conforme eu disse atrás, é com a política de emprego / formação. Temos o mar com todo o potencial, nós desperdiçamos o potencial do nosso mar, que para muito serviria se houvesse aqui também um estudo fundamentado do mar e o seu potencial. Nós temos terras férteis que também desperdiçamos. Desperdiçamos fazendo pequenos projetos sem qualquer sustentabilidade. De uma maneira geral, só fazemos projetos recorrendo a apoios ou cooperação. Acaba aquela cooperação, os projetos chegam ao fim e voltamos a estaca zero. Nós precisamos definir uma ideia clara do país. Para onde é que nós queremos ir? Queremos ser um país agrícola? Não podemos ser. Não faz sentido. Mas temos que produzir, temos que ter a agricultura a funcionar para a nossa sustentabilidade alimentar. E, claro, também alguma exportação, se porventura vier a ter espaço. Com as dificuldades que nós temos todos que nós conhecemos, que a exportação Santo Tomé e Príncipe terá, já que é conhecido que nós não temos um porto, não temos um aeroporto, no fundo não há exportação, nem há economia para que haja economia é preciso que haja eletrificação. E a eletrificação não é apenas transportar a energia para as pessoas. Acima de tudo, nós temos que criar grandes capacidades para podermos vir a pôr uma indústria a funcionar. Santo Tomé e Príncipe está a precisar de indústrias. Não de mera indústria de cosmética, como nós temos visto ultimamente, que até a transformação de banana simples dá direito a grandes inaugurações. Não é desta indústria que eu falo. Nós temos que apostar a áreas estratégicas, dado o recurso que nós temos, que é a juventude, há áreas estratégicas que nós deveríamos apostar.
áreas, as tecnologias, a inteligência artificial. Estas são as áreas do futuro que nós escusamos, infelizmente, as nossas autoridades menosprezam estas áreas. Vamos enganando-nos uns aos outros com pequenos projetos de empreendedorismo, pensando nós de que todos os cidadãos têm que ser empresários. Todos os cidadãos não têm que ser empresários. O que é que o governo deveria fazer com as verbas que tem disponíveis? Investir nas empresas que estão no país a produzir. Investir em parceria com os empresários. Criar parcerias com o empresário. Fazer com que os empresários criem postos de trabalho através destas parcerias. Em Portugal, nós temos os estágios profissionais. São alternativas para quem acaba o curso de formação. São coisas que é preciso estudar. Na política. A política, nós vamos às eleições no dia 25 de setembro. Vejo que apresentaram para este ato 11 partidos. Mais uma vez, demonstramos nós que não somos capazes de fazer o que fizeram os primatas, os Homo sapiens, há mais de 70 mil anos, que, ao sentirem-se ameaçados pelos animais, que eram os animais selvagens, ao sentirem-se ameaçados, os primatas, os Homo sapiens da altura, mais de 70 mil anos, juntaram-se em esforços e conseguiram vencer. É isto que eu esperava que os restantes partidos pudessem fazer. Juntar numa força ampla patriótica para enfrentar os dois grandes partidos, para, junto com eles, virem a ser uma alternativa mais consistente, uma alternativa inclusiva de todos, do que propriamente estarem mais 9 mais 2. 9 mais 2 não me parece que resulte. Vamos ter aqui uma luta entre os dois partidos da governação, que infelizmente nem estes próprios partidos de governação foram até o presente capazes de nos apresentarem um plano, uma ideia, um programa do país. O que ninguém hoje sabe o que é que pensa nenhum dos partidos que concorrem para as eleições. O que é que nos vão apresentar? Rigorosamente nada. Promessas simples, sem ideia estratégica do país. E nós sabemos que todos os países têm governo. Vamos acabar por ter governos sem ideias, sem um projeto do país. Vamos adiar mais uma vez o nosso país. De toda forma, os sinais que vejo é que o objetivo maior das duas forças que vão estar em luta, em desafio, o objetivo maior é a fábrica Rosema. Os sinais estão mais do que claros. Reparem que esta semana, conforme eu já disse aqui, a fábrica foi alvo de avario como crime. É o crime sim, porque o facto de terem, da direção da empresa, ter desempregado ou mandado para o desemprego um funcionário foi suficiente para que um grupo de cidadãos ateassem fogo aos pneus na porta da empresa. São sinais claros da falta da autoridade do Estado. As populações sabem que o Estado não tem autoridade. Não tendo o Estado autoridade e que tudo aponte para que os dois partidos venham ter como seu alvo principal a fábrica de cerveja, podemos vir a ter cenários bastante difíceis e de alguma violência em São Tomé e Príncipe. Era interessante que nestes próximos dias, nem que fosse algo à pressa, estes partidos que se concorrem às eleições tentassem dar o seu ar de graça. Ar de graça construindo, desenhando um plano, uma ideia do país que querem.
Se não fizerem isto, daqui vamos ter o país adiado mais uma vez. Para acabar, não posso esquecer a questão dos doentes santomenses em Portugal. É de veras grave a nossa situação da saúde, localmente no país. Nós, apesar do anúncio de ofertas, anúncios de projetos ou disponibilidade financeira para resolvermos ou minimizarmos o problema de saúde, nada se fez na saúde nestes últimos 4 anos. Nada se fez. Continuamos a enviar os nossos doentes em junta médica para Portugal sem qualquer assistência. Faz todo o sentido. Eu tenho consciência de que, independentemente do investimento que viermos a fazer na saúde, vamos ter necessidade de continuar a mandar doentes para o exterior, já que nem todas as áreas nós seremos capazes de fazer grandes investimentos, até porque também não faz sentido. Agora, é preciso que rapidamente o Estado santomense encontre uma solução para os doentes que estão em junta médica em Portugal. Eles não podem continuar a viver nesta situação, terem dificuldades de ir a uma consulta ou terem dificuldade de fazer uma fisioterapia porque não têm recursos. Há maneiras, há possibilidades do Estado negociar com o governo português, da mesma forma que o Estado também tem alguma capacidade financeira para os garantir ao menos os 40 euros que os prometeu, e que não é muito, é um valor insignificante quando nós pensamos pelos gastos que qualquer ministro em viagem pelo estrangeiro faz. É urgente porque estamos a cometer aqui um crime que algum dia o nosso país irá pagar. Porque são famílias que perdem os seus entes queridos, são famílias que distanciam-se e separam-se apenas porque nós não queremos cuidar dos nossos internamente, nem quando os enviamos para o estrangeiro, prestarmos alguma ajuda básica. É urgente que o Estado santomense olhe para estes cidadãos, porque são eles, santomense, como todos nós, com certeza a necessitarem de mais assistência, mais apoio. Um bem-aja.